Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 17. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Como continuar em meio às crises? Nos dias de Jesus, o Evangelho de João nos conta que os discípulos estavam vivendo a maior crise da sua história existencial. Eles haviam caminhado com o Mestre e depois de 3 anos, Jesus havia sido morto e sepultado em Jerusalém. No primeiro dia da semana, pela madrugada, Maria Madalena vai até o túmulo e ao chegar àquele lugar, ela percebe que a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Ela correu até onde os discípulos estavam reunidos e anunciou a eles que o corpo de Jesus havia sido retirado de lá. Os discípulos preocupados, diz o Evangelho de Jesus lá no capítulo 20, versículo 4, que correndo depressa até lá, chegaram lá e perceberam que realmente o fato havia ocorrido. Um deles parou na entrada, diz o texto, mas o outro entrou e creu no que Maria Madalena havia dito. Ele acreditou que o corpo havia sido levado. Engraçado que o texto vai nos revelar que não é que ele acreditou que Jesus havia sido ressurreto. Ele acreditou apenas de que o corpo já não estava lá. E isso só aconteceu porque ele não tinha compreendido o que a Escritura estava dizendo. Em dias de crise, é natural que a primeira etapa seja com que os discípulos de Jesus, as pessoas que seguem a Jesus ou que conhecem a sua palavra, tenham a noção ou se esqueçam do que Jesus havia lhes ensinado anteriormente. Em dias de crise, alguns dos seus seguidores acabam se esquecendo das suas maiores lições. E algumas dessas lições é de que no mundo nós teríamos aflições, mas de que nós não precisávamos ter medo. Pelo contrário, que nós deveríamos suportar tais aflições, porque Ele estaria conosco. Em dias de crise, algumas pessoas elas perdem a convicção do que um dia acreditaram. Em dias de crise, algumas pessoas se esquecem das palavras que um dia o Senhor lhes ensinou. É tão verdade que o segundo aspecto dessa crise revelado no texto vem na continuidade dessa história, porque os discípulos logo voltaram para casa, mas uma dessas discípulas permaneceu ali frente ao túmulo chorando. Mesmo o corpo não estando mais ali, Maria Madalena permaneceu naquele lugar e ela derramava ali as suas lágrimas. E enquanto ela derramava ali as suas lágrimas, o texto diz que 2 anjos vestidos de branco estavam sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado e lhe perguntaram por que ela estava chorando. E ela diz: olha, eu estou chorando porque levaram o Senhor e eu não sei onde colocaram o Senhor. Depois que ela disse isso, ela se virou para trás e quem estava de pé era o próprio Jesus. E ele lhe perguntou, Jesus perguntou a ela: mulher, por que você ainda está chorando? A quem você procura? Mas veja, supondo ela que fosse um jardineiro, Maria Madalena não havia reconhecido o próprio Salvador. Ela disse, e ela acabou dizendo o seguinte: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou. A Bíblia diz que Maria Madalena, nos dias de crise, pós-choro, não conseguiu reconhecer a própria presença do Senhor, a companhia. Quantas pessoas nos dias de dificuldade, nos dias de lágrima, nos dias de lamento, nos dias de crise, não conseguem perceber que Jesus não as abandonou, que Ele continua presente, que Ele continua ao lado delas, que Ele continua como companheiro presente. Em dias de crise, algumas pessoas deixam de enxergar o Senhor. Lembre-se de quando os discípulos, atravessando o mar da Galileia, diante de uma grande tempestade, eles, diante do mar revolto, se esqueceram de que Jesus poderia vir salvá-los e confundiu o
próprio mestre como um fantasma na madrugada. Jesus vinha ao caminho deles e apavorado eles gritavam dentro do barco: é um fantasma, é um fantasma. Até que o mestre lhes disse: calma, não temais, sou eu. Em dias de crise, muitas pessoas não escutam mais a voz do Senhor. A voz do Senhor é confundida com a voz de quem nos apavora através das redes sociais. A voz do Senhor, ela é confundida com as pessoas que tentam nos dizer o caminho que nós devemos seguir. A voz do Senhor é confundida até mesmo com pessoas no noticiário que tentam nos afastar das nossas convicções. Em dias de crise, nós precisamos voltar a nos lembrar de que a palavra de Deus é a única segurança que nós iremos encontrar nos dias mais difíceis de nossas vidas. O que eu gostaria de lembrar para você então, na noite de hoje, nessa noite especial, na primeira noite em que nós estamos tendo essa conversa via rede social, conversando um com o outro através do YouTube, através do Instagram, do Facebook, à distância na nossa igreja, é lembrar a você de quem Deus é na nossa vida. Em dias de crise nós só iremos sair dela se nós nos lembrarmos de fato quem Deus é. É por isso que o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, é tão importante para nós no dia de hoje. A Bíblia diz que quando Maria Madalena reconhece Jesus, ela disse Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. E logo Jesus, percebendo que ela não o deixaria sair dali, ele diz: não me detenha, não me impeça, faça somente uma coisa, avise os meus irmãos, avise a todos, avise lá os discípulos, avise as pessoas que estão à nossa volta, avise as pessoas da igreja do presente século, do ano de 2020, do Brasil, de quem eu sou, de que eu vou para o meu Pai, mas de que o meu Pai não é só o meu Pai, mas de que o meu Pai é o Pai de vocês. Deus é nosso Pai, meus irmãos. Deus, Ele não é só o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o nosso Pai. Ele não é só o Pai de muitas nações, da nação israelita. Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. Veja, o texto diz mais, ele diz assim, olha, eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês, eu vou para o meu Deus, o Deus de vocês, Ele é o Deus da nossa história. Nós não podemos nos esquecer disso nesse momento das nossas vidas, nós não podemos nos esquecer disso nesse momento da nossa história. Nós talvez estejamos vivendo na era do presente século, depois da Segunda Guerra, talvez o pior momento da história da humanidade. Alguns de vocês, como eu, talvez nunca viveram um momento tão difícil quanto esse, um momento de terror, um momento de pânico, um momento de medo. Todos nós estamos assustados com as notícias e o que está acontecendo. Mas nesses dias, essa crise não pode nos fazer esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Pai que está nos céus, que não nos abandonou, que não nos esqueceu e que não vai nos deixar sozinho. Você precisa se lembrar que nos dias de crise, a companhia do Senhor continua ao seu lado. Ele não vai deixar você aí na sua casa, embora você talvez esteja sofrendo por não poder estar reunido numa igreja, talvez você esteja triste por não poder estar ao lado de algum dos seus familiares, mas Deus, a nossa companhia bem presente no momento da tribulação, o nosso rochedo firme, a nossa garantia de vitória, Ele está ao nosso lado. O Deus Todo-Poderoso, Ele não nos abandonou, Ele não abandonou você. Como vencer em dias de crise? Lembre-se, Deus é Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus da minha história, da sua história. Ele é o Deus da Maria, Ele é o Deus do João, Ele é o Deus do Hélio, Ele é o Deus da Renovada, da Assembleia de Deus, Ele é o Deus da Presbiteriana, Ele é o Deus da Quadrangular, Ele é o Deus de todas as igrejas dessa terra. Ele é o nosso Deus, o Deus que nos conduz ao longo da história, e Ele não vai nos deixar sozinho.
no momento em que mais nós precisamos. Não deixe que nada, nem ninguém, tire essa convicção do seu coração. Não deixe que as histórias da internet, mesmo reais, te afastem da convicção de que Deus vai cuidar de nós. Ele continua sendo o seu Deus, o seu Pai, o Deus que vai nos conduzir em meia crise, em meia dificuldade. Continue lutando, continue indo adiante, não desista. Deus está com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um desses ouvintes, de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que escutaram essa mensagem e que, ó Pai Senhor, nessa noite precisam tanto ser lembradas de que o Senhor as acolhe em seu colo precioso e as chama de filhos e filhas para que se sintam seguros em meio aos momentos de dificuldade. Deus, que o Senhor as abençoe e que o Senhor os dê um amanhã vitorioso a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença não nos falte e que ela seja o alimento que tanto precisamos e necessitamos para nos levantar amanhã, Pai, e vencermos as adversidades que virão pela frente. Abençoa a vida de cada um dos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Renovada de Americana, de todos os irmãos e irmãs de todas as igrejas desse Brasil, amigos e amigas, ó Deus, que ouvirão essa mensagem pela primeira vez, e quem sabe, ó Deus, Senhor, a Tua palavra cumpra sobre elas aquilo que, ó Pai, nós mais esperamos. Ó Deus, Senhor, que cause sobre elas o efeito que um dia causou em nós, de serem transformadas e impactadas, até que sejam salvas pelo poder do Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, Senhor, nós possamos ver a salvação de nossos familiares e amigos. Guarda a vida dos comerciantes e industriários deste país e que a Tua obra continue sendo feita, mesmo que seja, Pai, através da internet e das redes sociais, até que haja paz e nós voltemos à nossa rotina. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês.